Nesse nosso caso de hoje, nós vamos conhecer a história de alguns funcionários de um McDonald's, de uma cidade muito tranquila. Eles estavam ali realizando as últimas tarefas para fechar o restaurante e eles não podiam imaginar o que iria acontecer. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Em 1992, a cidade de Sydney River, localizada em Nova Escócia, no Canadá, era uma cidade muito pequena com menos de 3.000 habitantes. Na época, era uma área rural muito tranquila, sem muita coisa acontecendo, principalmente crimes violentos. A economia estava em declínio, indústrias tradicionais como mineração de aço e carvão estavam sendo eliminadas e estava lentamente se transformando em uma cidade fantasma. No dia 7 de maio daquele ano, um pouco depois da meia-noite, a equipe que trabalhava na parte da noite do McDonald's estava preparando para fechar o local. Donna Warren, que estava com 22 anos, estava ocupada no pequeno escritório localizado nos fundos do restaurante, contando dinheiro e guardando no cofre. Neil Burroughs, de 29, limpava a cozinha e deixava tudo organizado para o dia seguinte. Arlene McNeil, de 20 anos, já havia terminado seu turno, mas esperava a Donna terminar seu trabalho para ir embora com ela. Jimmy Fagan, de 27 anos, estava a caminho do trabalho para dar início aos preparativos do dia seguinte. Enquanto isso, Derek Wood, de 18 anos, Darren Moose, de 18 também, e Freeman McNeil, de 23, passaram o último mês elaborando um plano para roubar o McDonald's local, acreditando que poderiam roubar $200 mil em dinheiro do cofre. Derek era considerado o líder do grupo, já que foi ele que sugeriu a ideia. Ele foi descrito como um jovem quieto que passava a maior parte do tempo sozinho. Não se envolvia muito na escola ou na comunidade e tinha um histórico de pequenos delitos, mas esse seria seu primeiro grande roubo. Ele começou a trabalhar no McDonald's em março daquele ano, o que lhe deu a oportunidade ideal para conhecer os detalhes do local, o fluxo de caixa e os horários dos colegas de trabalho. Uma das coisas que ele descobriu foi que havia uma porta no porão do restaurante, que quase nunca era usada. Então ele imaginou que essa seria a maneira perfeita de entrar no restaurante sem ser visto. Já os outros dois jovens, o Darren e o Freeman, foram descritos como o completo oposto de Derek. Ambos eram muito populares na escola, sociáveis e tinham vários amigos. Mas depois do ensino médio, suas vidas mudaram. Eles não estavam realmente fazendo nada produtivo com suas vidas na época. E quando esses três jovens se conheceram, resolveram pôr esse plano em prática. Talvez individualmente isso nunca tivesse acontecido, mas com os três jovens agora sendo juntos, entediados e sem dinheiro, foi a conexão perfeita para eles. Depois do turno do Derek mais cedo naquele dia, ele deixou a porta dos fundos aberta para que o trio pudesse entrar mais tarde naquela noite. Derek ficou depois do turno, sentado na parte principal do restaurante fumando, o que não era permitido, mas naquela noite a gerente Donna permitiu, pois já era depois do expediente e o restaurante estava fechado. Derek estava sentado ali em uma mesa com a colega de trabalho Arlene, que estava esperando Donna para dar uma carona para ela até em casa. Arlene e Derek estavam fazendo preparativos para uma festa de aniversário infantil que iria acontecer no dia seguinte. Em algum momento, Derek foi embora e seus colegas acreditaram que ele estava indo para casa. Enquanto isso, Freeman e Darren, vestindo várias camadas de roupa para que pudessem facilmente trocar o que estavam usando no assalto e sair da cena com um novo conjunto de roupas que não seriam identificadas, estavam aguardando o Derek. Os dois já estavam perto do McDonald's com uma arma. A arma era de Freeman e ele já havia praticado com ela há algum tempo. O plano era bem simples. Eles entrariam pela porta do porão, onde se encontrariam com Derek. Freeman entraria e ficaria na porta para impedir qualquer que funcionário saísse. Darren ficaria na cozinha para garantir que ninguém se movesse e Derek roubaria o cofre. Se alguém tentasse correr, os homens planejavam espancar
até deixá-los inconscientes. Como costuma acontecer, as coisas não saíram como planejado. Eles decidiram então estacionar o carro a uma curta distância do McDonald's, em uma estrada de terra. Ao se aproximarem do local, entraram pela porta do porão, que havia sido deixada aberta, e caminharam silenciosamente pela sala escura, geralmente usada como espaço de treinamento e depósito. Derek pegou a arma de Freeman, que seria usada principalmente para intimidar qualquer um e evitar uma resistência. Darren colocou uma máscara de Halloween para não ser reconhecido e levou 2 facas. Freeman armou-se com o cabo de uma pá, que pretendiam usar em caso de necessidade, além de ter cordas para amarrar possíveis vítimas. Logo, eles encontraram Donna e Arlene, que ficaram assustadas ao vê-los. Elas imediatamente reconheceram o Derek, que estava apontando uma arma para elas. O Derek não se preocupou em nenhum momento em esconder o rosto com uma máscara. Ele estava ali com seu rosto visível para todos e é claro que as duas reconheceram ele, já que trabalhavam com ele todos os dias. Elas não estavam entendendo o que estava acontecendo, por que o Derek estava apontando uma arma para elas, e a Donna até achou que aquilo era algum tipo de brincadeira. Um pouco depois, ele atirou na cabeça de Arlene. Ela caiu no chão gravemente ferida, mas ainda estava viva e respirando. Freeman, que estava sobre Arlene com o cabo da pá, disse a Derek para se apressar e entrar no cofre para que pudessem pegar o dinheiro e sair dali. Derek e Darren correram escada acima para a parte principal do restaurante para entrar no escritório dos fundos e roubar o cofre. Neil, que ainda estava trabalhando na cozinha limpando as pias, não tinha ouvido nada do que tinha acontecido. Ele estava completamente alheio ao que estava acontecendo e ao perigo em que estava. Derek entrou na cozinha e atirou na cabeça dele sem nenhum motivo. Neil caiu no chão e então Darren o esfaqueou no pescoço. De alguma forma ele ainda estava vivo, mesmo que perdendo muito sangue, com certeza ele estava em um estado muito grave. Neil era um homem grande, tinha uma filha e não iria desistir fácil. Darren tentou esfaqueá-lo, enquanto Freeman o acertou com o cabo da pá. Então, ele deu um segundo tiro na cabeça de Neil e ele morreu no local. Derek voltou para o porão e forçou Donna a subir para abrir o cofre e disse que ela precisava abrir, o que ela fez. A Donna sabia que aquilo era muito sério e fez tudo o que eles estavam mandando. Ainda assim, Derek atirou na cabeça dela e depois deu mais um tiro, que ela não resistiu. Ele então pegou o dinheiro do cofre, esperando encontrar muito dinheiro, mas ele ficou chocado ao descobrir que o valor total era de $2.000. Eles tinham acabado de atacar brutalmente 3 indivíduos para conseguir um pouco mais de $2.000. Foi mais ou menos na mesma hora, por volta da 1h da manhã, que o outro funcionário, Jimmy Fagan, chegou cedo para seu turno. Ele fazia isso com bastante frequência, chegando um pouco mais cedo só para deixar as coisas organizadas para o próximo turno. Quando ele chegou, percebeu que a porta dos fundos do restaurante estava aberta e imediatamente viu o Derek, que é claro, ele reconheceu porque os dois trabalhavam juntos. Antes que Jimmy pudesse fazer qualquer coisa, Freeman atirou em Jimmy e o matou. Então, os 3 fugiram do local. Um taxista levou o Jimmy até o restaurante naquela noite e ele ouviu um barulho muito alto logo depois que ele largou o Jimmy. Ele não soube identificar o que era aquele barulho, então ele já estava saindo do restaurante, mas ele voltou e foi ali entender o que estava acontecendo. Foi nesse momento que ele viu o Jimmy caído no chão e ele ficou, é claro, apavorado. Ele conseguiu ligar para a polícia e avisou, o que ele tinha visto, o que estava acontecendo, acreditou que pudesse ser um assalto no McDonald's, algo desse tipo. Então ele ficou ali na área, andando com o seu carro, com medo, de também se tornar uma vítima, mas ele ficou no local ali para ver se via mais alguma coisa. O taxista foi muito importante naquela noite, pois uma das vítimas sobreviveu. Arlene McNeil, de 20 anos, que havia sido baleada, estava viva por um milagre. Como a emergência chegou rápido, ela foi levada a um hospital e sobreviveu, mas ficou com várias sequelas graves. Infelizmente, os outros 3 funcionários do McDonald's morreram devido aos ferimentos. Enquanto isso, os 3 fugiram, mas Freeman decidiu abandonar o cabo da pá no meio do caminho. Quando já estavam indo embora, Derek se lembrou que havia deixado sua mochila no McDonald's. Ele tinha usado a mochila para manter a porta dos fundos aberta,
e dentro dela estavam todas as suas coisas, uniforme, documentos e o seu crachá. Rapidamente, eles elaboraram um plano. Diriam que Derek estava fumando quando ouviu os tiros e saiu correndo, deixando sua mochila para trás. Então os dois deixaram Derek em uma loja de conveniência e ele ligou para a polícia para relatar o que tinha acontecido no McDonald's, que ele ouviu um tiro e saiu correndo. Mas o que ele não sabia no momento era que a polícia já estava lá, por causa que o taxista tinha avisado. No telefone, a polícia diz que já tinham policiais no local, então eles disseram para Derek ir para casa e que entrariam em contato com ele pela manhã, para obter o seu depoimento e também para entregar a mochila. Mas ele decidiu ir até lá naquele momento. Quando ele chegou no restaurante, ele contou que ao cara que ligou antes para a polícia, porque ele estava lá quando tudo isso aconteceu. Agora, eles o levaram até a delegacia e o entrevistaram, onde ele contou sua história. Que ele estava fumando nos fundos do restaurante, ouviu tiros, saiu correndo e deixou a sua mochila para trás. Parte de sua história realmente não fazia sentido para a polícia. Não havia nenhuma bituca de cigarro encontrada nos fundos e eles sentiram que talvez ele estivesse escondendo alguma coisa. Mas eles ainda não tinham nada para prosseguir, então não podiam insistir mais e ele foi liberado. Tanto Freeman quanto Darren pareciam continuar como sempre. Eles não estavam agindo de forma diferente. Para eles não tinha acontecido nada. A única coisa estranha era que ambos os jovens pareciam ter mais dinheiro agora, quando normalmente não tinham nenhum. Quanto a Derek, ele não queria nada do dinheiro. Ele não gastou nada. A comunidade ficou devastada pela tragédia e desejava que os responsáveis fossem capturados rapidamente. Todos estavam aterrorizados com um assassinato brutal em uma pequena cidade. Derek Wood era o único que eles tinham como suspeito. Mas naquele momento, eles não tinham nenhuma evidência. Mas as coisas começaram a se desenrolar, embora muito lentamente, a partir do momento em que a polícia começou a entrevistar o Freeman McNeil. Durante sua entrevista policial, o Derek afirmou que o Freeman o havia deixado no trabalho para seu turno naquele dia. A polícia então conversou com o Freeman para ter mais detalhes, que mencionou estar com Darren naquela noite também. Quando foram falar com Darren, pediram que ele fizesse um teste do polígrafo para garantir que a sua história fosse verdadeira. No início, ele disse que não queria fazer o teste, mas acabou concordando, acreditando que conseguiria passar no teste. Mas é claro, ele falhou. A partir desse momento, a polícia acreditou que os três estavam mentindo. Freeman também falhou no teste. Não demorou muito para a polícia prender os três. Os investigadores começaram com quase nenhuma evidência para apontá-los na direção de um suspeito, e agora eles tinham esses três, todos desmoronando em suas mentiras e finalmente confessando o que fizeram, embora ainda haja algumas dúvidas sobre quem fez o quê. Derek Wood foi o primeiro a ir a julgamento. Ele foi considerado culpado pela tentativa de assassinato de Arlene e pelos assassinatos em primeiro grau de Donna e Neil e também roubo. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional por pelo menos 25 anos. Darren foi a julgamento em seguida. Ele se declarou culpado pelo assassinato em segundo grau de Neil e pelo roubo. Outras acusações que ele enfrentou foram rejeitadas como parte de um acordo judicial que ele fez com os promotores. Ele foi condenado e recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 20 anos. Freeman foi condenado pelo assassinato em primeiro grau de Neil e pelo assassinato em segundo grau de Jimmy. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Hoje em dia, Derek continua preso pelos crimes que cometeu. Ele pediu liberdade condicional em 2015, que foi negado. Darren recebeu a liberdade condicional total em 2012. Ele foi libertado da prisão, mas é proibido de estar na cidade de Sydney River. Freeman ainda está na prisão, mas em 2019 teve a permissão de sair da cadeia durante o dia uma vez por mês, sem escolta policial. O objetivo disso é fazer com que o Freeman fique ambientado com a área onde ele ficará em liberdade condicional diurna. A decisão também observa que ele reconheceu seu comportamento criminoso e amadureceu desde que cometeu esses crimes. Embora ele afirme que não sabia que um dos seus amigos ali, dos seus comparsas, estava com uma arma naquela noite para realizar o roubo, que era a ideia inicial. Arlene McNeil, a única sobrevivente do assalto ao McDonald's, ficou com danos permanentes em seu cérebro.
Ela viveu por alguns anos em uma casa para pessoas com lesões cerebrais. Em sua cadeira de rodas, ela compareceu a alguns dos procedimentos quando os acusados do assassinato estavam em julgamento. Ela morreu em agosto de 2018, aos 46 anos. O McDonald's em Sydney River reabriu uma semana após os assassinatos e continuou operando por 8 anos, antes do proprietário fechá-lo e demoli-lo. O local hoje em dia é um estacionamento pouco utilizado. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, mais um caso terrível envolvendo jovens ali que só estavam fazendo o seu trabalho naquela noite e aqueles 3 achavam que aquele roubo daria certo, mas como a gente viu, deu tudo errado e 3 pessoas perderam a vida naquela noite, 3 pessoas inocentes. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam sobre as penas também. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.